Pessoal, falamos já sobre as empresas e pessoas físicas que têm a redução em 30% da alíquota de CBS e IBS e também de 60% da alíquota de CBS e IBS. Mas vocês sabiam que existe a redução da alíquota para zero? Vamos lá! Existem algumas atividades que elas são muito beneficiadas com a reforma tributária, principalmente pelo grau de importância delas. Algumas são reconhecidas e são beneficiadas com 30% de redução, outras com 60%. Essas duas nós já falamos em vídeos anteriores, mas existem as empresas que são tão beneficiadas que têm 0% de alíquota em relação a CBS e a IBS. Não significa que em relação a Imposto de Renda, pessoa física ou jurídica, a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, ITR, taxas municipais e assim por diante, não significa que elas não devam pagar esses tributos. Em regra, devem pagar, observando regras de imunidade e isenção de cada um desses tributos. Mas em relação a CBS e IBS, não pagam. Ainda declaram, é importante dizer, eles declaram, mas com alíquota zerada. O fato de não declarar pode gerar um ilícito, pode gerar um problema administrativo e eventualmente criminal. Então, precisa ficar muito ligado, muito atento a esses detalhes. Quais são esses setores que têm uma alíquota zerada de IBS e CBS? Primeiro e segundo, dispositivos médicos e dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência. Vocês devem se lembrar que a gente já falou sobre eles lá atrás, quando nós falamos sobre as reduções de 60%. Eles estavam lá e continuam estando. Mas por que eles estão aqui também? Porque determinadas atividades elas são tão privilegiadas em relação a dispositivo médico e a dispositivo de pessoa com deficiência que elas têm alíquotas zeradas. Então, isso vai observar a lista de atividades que vem com a própria lei da reforma tributária e determinadas atividades vão ter alíquota zerada, determinadas atividades vão ter a alíquota reduzida a 60%. A mesma coisa acontece com medicamentos, também a mesma coisa. Então precisa ficar muito atento a esses pontos. Outro ponto que é muito respeitado e considerado com a redução a 0% são os itens de cuidados básicos com a saúde menstrual. Esses itens não vão ter incidência de CBS ou IBS e nem o pagamento, né? Mas lembra que precisa fazer a declaração dessas informações. Os produtos relacionados a frutas, ovos e hortícolas, elas também terão a alíquota zerada. Automóveis, que são para pessoas com deficiência, e automóveis de pessoas que prestam serviço de alguma forma, e aí são várias formas de prestação de serviço, concessão e assim por diante. Os táxis são um grande exemplo. Também não terão essa alíquota zerada de CBS e também do IBS, tá bom, pessoal? Vamos deixar muito claro aqui que vai ser fundamental fazer o planejamento tributário em empresas e pessoas que trabalhem principalmente no ramo de saúde. Vai ser muito clara o problema havendo a incidência ou de 40% da alíquota, né, do CBS e IBS, com a redução em 60%, sobra 40%, né, e 0%. Então, uma redução de 60% e outra é uma redução de 100%, acaba com a tributação. Portanto, o planejamento tributário vai ser muito pesado nesses dois setores, olhando para consultórios, olhando para empresas que produzem fármacos, para hospitais, consultórios, para os médicos, para as empresas que trabalham com esses setores. Planejamento tributário vai ser fundamental, tá bom, pessoal?